Valentim, bom dia. Vamos para mais um jogo, fechamento de primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E você tem alguns problemas para essa partida. Queria perguntar como é que você, qual é a condição realmente nesse momento do Eduardo Cunha? A gente já vê que ele está no trabalho de transição, mas imagino que ele ainda não esteja 100% e você tem aquela característica de utilizar o jogador quando ele passa pelo menos a semana treinando com bola, né? E aí, com isso, ele não deve estar à disposição, é mais ou menos essa a ideia? Bom dia a todos. O discurso é o mesmo, né, que nós fizemos alguns dias atrás, porque um jogador que faz tempo que não joga, se ele não tiver uma semana, pelo menos uma semana cheia de treinos com os companheiros, fica difícil para o jogo, né? Fica difícil você relacionar um jogador assim. A gente quer sim que ele se recupere o mais rápido. Acredito que na próxima semana, a gente espera que na próxima semana ele já esteja com o grupo para treinar normalmente, mas para esse jogo, infelizmente, nós não vamos poder contar com ele não. Tem mais um treino ainda que você vai realizar daqui a pouco e um último também no Paraná, vai fazer, acho que, se eu não me engano, já no gramado sintético, né? O principal objetivo nesse momento é deixar o pessoal familiarizado com o gramado sintético e também com esse horário, que são os dois fatores diferentes para o jogo de domingo. O fato de treinar um dia lá só é muito pouco, né? Mas ajuda, porque o jogador tem que ir preparado, que é um campo que fica muito rápido, né? O quicar da bola não muda, diferente de outros societies, né, que a gente vê por aí, porque ali é uma qualidade melhor, né? É o mais alto nível de sintético que existe, né, no mundo. A única coisa que o jogador tem que estar ciente é da velocidade da bola, né? Fica um jogo mais rápido, o jogador tem que fazer muito a leitura da força do passe para o companheiro, como dominar essa bola, sabendo que se ela quicar antes, ela vai tomar uma velocidade maior. Então, na fase defensiva, tem que estar mais esperto, mais reativo, porque o jogo, repito, se torna mais veloz também. Então, mas com um dia é pouco, né? Mas a consciência já do jogador já mentalizando que vai ser um jogo de uma bola mais rápida. O fato do adversário estar envolvido na decisão da Copa do Brasil, você vê algum tipo de vantagem para o Avaí nesse sentido? E, por outro, atrapalha até a leitura, o estudo do adversário, pelo fato de, quem sabe, não ter a certeza de quem vai a campo? Sinceramente, eu acredito que não vai entrar nenhum titular. É a semana decisiva para o Atlético Paranaense, uma semana que envolve título de Copa do Brasil. Nós já sabemos o quanto é valioso financeiramente para o clube. Tem a vaga para a Libertadores direta, tem um título que é muito importante. Eu sei o quanto o Atlético, o Dr. Marisol Petralha, o Atlético está em busca desse título, né? Bateu na trave já em 2013. Então eu acredito que vai um time reserva. O que a gente tem que estar ciente? Eles já fizeram um jogo assim contra o Santos, com um time alternativo, que jogou muito bem contra um Santos que lá a gente já sabe que é difícil jogar. Ou seja, nós vamos encontrar dificuldades porque o elenco do Atlético é um elenco de jogadores qualificados, de jovens que estão buscando o seu espaço também. Vai ser um jogo difícil, muito difícil, mesmo sabendo que a equipe que jogou contra o Inter talvez não jogue contra a gente. Valentim, eu vi muitas vezes nesse treino durante a semana você batendo um papo assim de uma forma assim como se fosse um incentivo muito grande, conversando muito com os jogadores. Vamos lá, no incentivo, estamos juntos. A gente está vendo assim de certa forma um trabalho meio psicológico da sua parte também. Você está sentindo necessidade? Você está começando a ver alguns jogadores já cabisbaixos? Ou você está vendo também um grupo que não está entregando a toalha de jeito nenhum? Como é que está sendo isso, essa situação fora das quatro linhas? Desculpa, não entendi. Você está vendo um grupo que está começando a ficar cabisbaixo com tudo que está acontecendo, você está passando também de coach, de psicólogo, você bate papo muito com os jogadores, conversa bastante. Você está vendo esses jogadores que estão um pouquinho cabisbaixo, mesmo você tentando meio que colocar um alto astral sempre ali no treino? Não, as conversas que eu tive individuais, até se você me lembrar quais foram os jogadores, assim, que eu até talvez lembre até do assunto. Mas eram coisas pontuais de jogo mesmo, nada querendo levantar o moral, não. Eu os vejo com uma
depois da vitória contra o Fluminense, com um alto astral melhor, com um time que sabe que infelizmente depois pegamos um Flamengo, mesmo nós cometemos alguns erros que podiam ser evitados, mas pegamos um time em seguida que está muito em forma, uma partida que era muito difícil ganhar. Então o nosso astral, a nossa ideia de classificação, de ambição, de probabilidade, ela não mudou nada pela derrota que nós tivemos contra o Flamengo. Pelo contrário, são jogadores que acreditam de verdade que a gente pode terminar esse turno com uma vitória, em busca dela que nós vamos para Curitiba. Então a conversa que eu tive com alguns jogadores foi em relação mais à parte tática, alguma coisa técnica que eu também falei com certeza com eles em relação àquilo que eu estou vendo e aquilo que a gente pode produzir mais, mas nada em relação a ter sentido algum jogador mais abaixo e não está rendendo de maneira alguma. Valentim, você tem a volta do Betão, tem a volta do Léo, né? Que importância tem a volta desses dois jogadores? Gostaria de perguntar também o que você pensa em relação ali no setor de meio campo, né? Já que você não tem o João Paulo, que está suspenso. Se a tua ideia é apenas repor o jogador da posição, né? Por exemplo, utilizar o Douglas na função do João Paulo, ou de repente pensa em dar uma oportunidade até para colocar o Matheus Barbosa, que você já fez no final do jogo lá com o Flamengo, justamente na vaga do João Paulo, pensar algo diferente para tentar buscar esse resultado positivo lá em Curitiba. Perdemos 2, ganhamos 2, né? Perdemos o Gustavo Ferrarez, o João Paulo, a gente ganha a volta do nosso capitão, do Léo também, são jogadores importantes. Eu falei para vocês, eu queria ter todos, né, para quebrar a cabeça aí para primeiro quem serão os convocados e depois quem vai iniciar o jogo. Eu não costumo passar o time que vai jogar, né? Acho que queira ou não queira é uma forma pequena às vezes, apesar que vocês muitas vezes ficam sabendo, de esconder um pouquinho até de características pro Thiago, que é o meu próximo adversário. Então, vamos esconder aí quem será o substituto do João Paulo e dos outros jogadores também, porque algumas mudanças podem acontecer. Mas sem dúvida nenhuma, quem larga na frente nesse retorno pode-se dizer que é o Léo, porque é um jogador que tem muita experiência, conhece bem a arena da Baixada ali. É um jogador que a gente precisa. Eu falei até um tempo atrás aí com vocês que a gente vai precisar muito do Léo. Um jogador que já foi eleito melhor da posição, precisa voltar a jogar como protagonista da posição. Está treinando forte, infelizmente ficou um período fora. Mas eu conto com o Léo, aquele que eu conheci no Atlético, né? Que nós trabalhamos juntos lá com uma qualidade de um lateral de muito nível, de se destacar no campeonato. Mesmo que o Daniel Amorim não estivesse sendo tão aproveitado assim nos últimos jogos, o que significa para o treinador, por uma sequência de campeonato, dentro do planejamento, de opções que você tem para o ataque, perder um jogador como esse? Perda enorme. O Daniel não vinha jogando comigo nos últimos jogos, mas ele vinha treinando bem, um jogador que estava buscando o espaço dele, um garoto espetacular, procurando sempre melhorar individualmente, treinava forte toda vez, procurando ajudar os companheiros. A gente fica triste, muito, lógico que ele vai fazer, eu não posso contar com o jogador, mas muito pela carreira dele também, né? Nós estamos falando de um jogador que vai ficar inativo aí 7, 8 meses, é muito ruim isso, né? Infelizmente na carreira de quem joga, né, tá sujeito a isso. Torcer para a recuperação mais rápida dele, no sentido de voltar bem. Conversando ontem mesmo com o doutor, perguntando um pouquinho sobre a lesão, ele vai voltar mais forte, com o joelho mais protegido, tem que fazer uma recuperação boa. Tem que ter paciência agora para ele recuperar bem, né? A gente falou ali do campo, essa possibilidade de ser um jogo mais rápido, a bola correr mais. Existe a possibilidade de você mudar um pouquinho esse esquema de jogo em relação a isso ou não? Não, o jogo, ele, por característica, já vai ser mudado, porque o João Paulo é diferente dos outros camisas 10 que nós temos. O João Paulo,
Se eu coloco mais um volante, fica diferente. Se eu coloco um outro camisa 10, já é diferente por característica, né? Os jogadores que vocês citarem só para dar exemplos. O Douglas e o Matheus que vocês falaram são jogadores diferentes do João Paulo. Então já muda um pouquinho aquilo que é que nós vamos ter de comportamento tático e técnico dentro do jogo. Valentim, só voltando àquela questão do Daniel Amorim, né? Ele não joga mais essa temporada, nós estamos aí na reta final de prazo para inscrição, tem mais 2 semanas, até pela perda do jogador. Você pretende conversar com a direção, tentar ir ao mercado rapidamente, buscar um jogador para a posição? Essa é uma ideia. E só uma outra questão, né? O Betão passou essa semana pela coletiva, na quarta-feira, até foi questionado se ele já viu alguém jogando a toalha, né, nessa luta contra o rebaixamento, e ele disse que aqui ninguém vai ver ninguém jogando a toalha. E se tiver alguém jogando a toalha, vai estar fora do grupo, porque isso não só o grupo, mas o Valentim vai ver, a diretoria vai ver. Como é que você vê isso? Em relação à possível contratação, nós não vamos contratar se nós acharmos realmente que vai nos ajudar, né? Porque hoje, difícil contratar um jogador hoje. Contratar só por aumentar o número ou repor essa ausência de termos perdido um camisa 9, eu não vejo que seja benéfica nem para a comissão técnica hoje, nem para o Avaí no futuro. Então nós vamos contratar se realmente tivermos uma oportunidade que seja interessante para o Avaí. O discurso, nós estamos... Tem 5 times hoje que não cairiam, que hoje estão lutando contra o rebaixamento. 3 times que estão com 21 pontos, Goiás, Ceará, Fortaleza. Aí vem o Vasco com 20 e o Cruzeiro com 18. Então está todo mundo no bolo. Nós estamos falando aí que faltam 20 rodadas. Muito com essa vitória, se nós conseguirmos contra o Atlético Paranaense, nós vamos terminar o turno. Possivelmente, desses 5, talvez 2 tropecem. Pode acontecer. Um Vasco joga fora contra a Chapecoense. Um Fortaleza joga fora contra o Bahia. O Goiás joga fora contra o Grêmio. O Ceará joga em casa contra o Botafogo, que o Botafogo é um time muito difícil de ser batido. Fez boas partidas, fez uma boa partida aqui, fez uma boa partida no Mineirão contra o Cruzeiro, só para citar 2 exemplos de jogos fora. E o Cruzeiro pega o Palmeiras em São Paulo. Falei os 5? Se nós terminarmos aí, talvez falando hoje 11 pontos, dos times que estão com 21 pontos, ou 10 pontos do Vasco, que joga fora. Se nós vencermos, é lógico que eu conto muito com a vitória nessa partida, falei para os jogadores, passando até para vocês um pouquinho daquilo que nós conversamos, nós precisamos vencer esse jogo fora. Se nós vencermos esse jogo, o porquê de acreditarmos mais do que nunca numa reação forte? Terminar o turno com um time que nas últimas rodadas vem crescendo, pontualmente falando, correto? E sabendo que podemos ficar 7 ou 8 pontos dessas equipes que hoje não cairiam. Eu não estou falando nem na primeira que não cairia, que é o Cruzeiro. Eu estou falando 10, 11 dos outros 4 que estão mais longe da gente. Podemos ficar 7 ou 8, sendo que ainda vamos jogar contra esses adversários. Podemos ficar 5 ou 4 depois com confronto direto, falando em 19 rodadas. Eu não sei se vocês conseguiram pegar minha... 19 rodadas. Tudo acontecendo bem. Se você tirar 7 ou 8 pontos, é possível. Muito possível, né? Nós estamos falando aí de 57 pontos em jogo? Não. Depois, até contando essa rodada, tirando essa rodada agora. 57 pontos para você tirar 7 ou 8. Com um time, repito, se nós concretizarmos essa vitória, um time que nas últimas 4 vem fazendo, para dar um exemplo, nas últimas 4 se fizer 7 pontos, não é um time que vem crescendo pontualmente, não só melhorando a forma de jogar, porque tirando o Flamengo a gente vinha jogando bem antes. O time do Flamengo faltou um pouquinho, nós não fomos tão brilhantes, então
O discurso do Betão é o discurso nosso, que a gente conversa, que eu chego até a perguntar para eles, nós estamos vivos no campeonato? Eu espero estar mais vivo ainda após o jogo às 13 horas de domingo. Valentim, foi falado em contratações e eu queria saber a tua visão em relação à base. E os jogadores que disputaram, né, o Aspirantes, Copa Santa Catarina, porque lá tem alguns destaques, né? Você até já utilizou alguns jogadores, o próprio Wesley, tem o Nuno, tem o Tucão, né, um rapaz de 17 anos, se não me engano, tem o próprio Gabriel Lima, que já foi utilizado e tem se destacado. Como é que você tem visto essa questão? Luanzinho, o Luan também já jogou comigo, né? Futebol é muito dinâmico, muito dinâmico. Eu falo para todos os jogadores, estejam atentos, porque quando você menos espera, aparece uma oportunidade. Quanto menos espera. Então, o Evandro está fazendo um trabalho muito legal junto comigo, ele está trabalhando dobrado agora, né? E está comandando a equipe na Copa Santa Catarina. É bom também porque já estão jogando. Quando eu precisar, não vai estar tanto tempo sem 90 minutos ou alguns minutos nas pernas, que eu chamo. Então, eles têm que estar atentos, porque se estão treinando com a gente, é porque uma hora vai pintar oportunidade. Isso é fato. E foi assim, se você pegar os meus times que eu trabalhei, foi sempre assim. O meu discurso era assim no Botafogo, foi assim no Palmeiras, nos 11 jogos que eu terminei, quando fomos vice-campeões brasileiros. Botafogo foi isso. Quando eu cheguei, os jogadores me conhecendo até um tempo menor, porque se tratava de um carioca, antes do Campeonato Brasileiro começar, eu falei, fiquem atentos, porque estão treinando comigo, uma hora vai jogar. E aqui no Avaí, eu posso te dar um exemplo agora. O Jonathan entrou nos 2 últimos jogos. Então, o que eu falo para eles não estão completando o treino somente. Eles estão, sim, treinando para nos ajudar, e amanhã, se eu precisar, entrando, jogando ou no decorrer do jogo, eles têm que estar prontos para ajudar o Avaí a vencer jogos. Valeu, gente. Obrigado.